Desde pequeno, eu era médium e registrava os espíritos através da visão, através da audição, e sempre a pessoa que estava mais próxima era minha mãe, eram os meus familiares, e eu corria: mamãe, eu estou vendo espírito. Meu filho, você não está vendo espírito não, porque conforme a nossa igreja, e nós éramos católicos, eu fui católico até os meus 18 anos de idade, ou você está vendo o Espírito Santo, ou você está vendo o diabo. Não, mamãe, eu estou vendo igual eu estou vendo você, porque tem corpo, fala comigo. Meu filho, não, você não está vendo ninguém. Ou você vê o Espírito Santo, ou você vê o diabo. O fato, meus amigos, é que eu corria para debaixo da cama, dava nome àqueles diabos, chamava de diabão, chamava de diabinho, porque conforme a ortodoxia da nossa igreja, só existia essas duas personalidades. Me confessei ao padre as mais variadas vezes, e ele me passava as penitências, rezar não sei quantos Pai Nossos, Ave Marias, e cresci com essa mediunidade que não era compreendida pela igreja que eu professava. Fui muitas vezes mal entendido pela própria medicina do mundo, porque o que eu tive de diagnóstico de esquizofrenia, de transtornos mentais, mas tudo aquilo foi um período grande de aprendizados. Me recordo quando eu tinha 17 anos de idade e uma das pessoas mais próximas, que era o meu avô materno, desencarnou. Aquela dor foi muito intensa, mas pouco tempo depois eu comecei a narrar: mamãe, eu tô vendo vovô. Tá vendo não, meu filho, seu avô morreu. Guarde isso na sua cabeça. Não transforme essa dor em presença, porque aqueles que morrem a gente não vê. E eu dizia: vovó, a esposa dele, eu estou vendo meu avô. Está não. Pare de dizer isso, que você já está me assustando. E às vezes nós sentávamos à mesa, estávamos nas refeições e vovô estava sentado do lado de vovó. E uma vez, almoço do interior no domingo em Itapiruna, comendo aquele frango com macarrão, eu me lembro como se fosse hoje. A minha avó começou a destrinchar o frango e perguntou: quem vai comer as coxas? E o vovô: diga para sua avó que as coxas são minhas. Vovô tá aqui dizendo que as coxas são dele. Vira essa boca para lá, menino. Você quer que eu caia de pé duro aqui para trás agora? Seu avô morreu. Morreu não, vovó. Ele está aí do seu lado, dizendo que está vivo e está rindo de você. O fato, meus amigos, é que a mediunidade não é atributo dos espíritas. Nós temos essa faculdade como uma faculdade do espírito, mas que se expressa através do nosso organismo. Eu era católico e já conseguia registrar os espíritos, só não conseguia entender isso porque, conforme a ortodoxia da nossa igreja, não era possível essa faculdade de uma forma normal, inteligível. Eu só fui compreender isso mais tarde, nos meus 18 anos, quando me tornei espírita, e um pouco depois, aos 23 anos, quando saí de Itapiruna, já trabalhava no Banco do Brasil, fui transferido para Niterói. Porque chegando na Sociedade Espírita Fraternidade, e eu faço sempre questão de dizer que sou da Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Porque se não fosse a nossa CEF, se não fosse o nosso Raul, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez aqueles transtornos mediúnicos, porque é uma mediunidade mal compreendida, os transtornos obsessivos, como muitas vezes a mediunidade chega até nós, podem nos desnortear. E chegando em novembro de 2003 na nossa CEF, logo no início de 2004 eu recebi um convite, era uma carta psicografada por Camilo, o guia espiritual de José Raul Teixeira, me chamando: meu filho, você vai começar o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas. Venha e esteja conosco. Bom, eu já estudava um pouco o espiritismo porque comecei em Itapiruna, mas ainda não tinha o preparo para a reunião mediúnica. O fato é que na primeira reunião que eu cheguei, foi um estardalhaço, porque eu sentei na mesa e, como já vi os espíritos, como já escutava os espíritos, aquilo foi um transtorno, que eu caí cadeira para trás e a perna para cima. Raul Teixeira na mesa, psicografando. Me lembro do dirigente, seu Mazinho, continuaram todos tranquilos. Seu Mazinho levantou, foi até mim e me disse: meu filho, levante-se, concentre e continue o seu trabalho. Hoje você começa o exercício de educar a sua mediunidade, que é principalmente o exercício de educar a você mesmo. E começou ali aquele processo de educação da mediunidade. E eu fui várias outras vezes conversar com Raul. E perguntava: Raul, bom, eu nem sabia que eu era médium, porque católico eu era. Agora eu venho até você, meu amigo, me diga, como é que eu faço para
deixar de ver essas coisas, deixar de ouvir esses espíritos? Como é que eu faço para me entender enquanto um jovem no mundo? Porque eu tinha aquilo desde criança. Meu filho, você não vai deixar de ter essas coisas, de ver os espíritos, de ouvir os espíritos. Você vai precisar aprender a lidar com isso. Porque isso está na sua vida com um propósito, e o propósito é trabalho. E como é que eu faço, Raul? Eu vou te dar aqui 2 diretrizes, das quais você não vai poder se perder. A primeira, estude, meu filho, porque o espírita tem um compromisso com o estudo. Estude as obras básicas, estude o Evangelho de Jesus, detenha-se naquelas obras que são subsidiárias e que falem da mediunidade. E eu guardei aquilo, e estou até hoje aqui com a camisa de Leon Denis, um médium, o apóstolo do Espiritismo, alguém que estudou a mediunidade, exercitou com Jesus e com Kardec. E o segundo conselho de Raul, eduque a sua mediunidade. E eu perguntei a Raul, como é que eu educo a minha mediunidade? E ele me respondeu, educando a você mesmo. Guardem isso, meus amigos, educando a nós mesmos. Porque o processo de desenvolver a mediunidade, é bem melhor dizer, educar a mediunidade é um processo de autoeducação. Porque nós seremos na nossa mediunidade aquilo que nós somos enquanto seres humanos. Então, se eu sou um ser humano vicioso, eu serei um médium vicioso. Se eu sou um ser humano atribulado, eu serei um médium atribulado. Então, nesse segundo período da nossa fala, depois da aula que o André deu pra gente, eu quero falar do aspecto moral envolvido. Porque a mediunidade, ela independe da moral. Nós temos médiums que são boas pessoas, más pessoas, mas o uso da mediunidade, a sua prática, depende da moralização do médium. Então, se nós queremos ser médiums com Jesus, médiums dos bons espíritos, nós precisamos nos transformar. Ser hoje melhor do que ontem, ser amanhã melhor do que hoje. Então essa premissa de José Raul Teixeira tem sido a tônica para os meus dias, porque eu costumo me perguntar, eu tenho sido impaciente? Eu preciso ser mais paciente, porque isso vai reverberar na minha mediunidade. Isso vai dizer, inclusive, da sintonia com os espíritos que eu estou trazendo para o meu trabalho. Eu tenho sido uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que busca os prazeres do mundo. Que tipo de médium eu vou ser? Eu me recordo ainda de uma frase lapidar de Francisco Cândido Xavier, quando ele dizia que trabalhar a mediunidade é trabalhar o ser humano. E uma outra frase de Madre Teresa de Calcutá, que nós somos, enquanto médiuns, lápis nas mãos de Deus. O lápis somos nós precisamos estar apontados, ou seja, na condição de bons instrumentos, para que Deus possa escrever através de nós. Então, qual o grande compromisso de cada um de nós, que somos os médiuns, sejam os médiuns, conforme o André falou, na sua condição geral, ou sejam os médiuns efetivos, aqueles que nós costumamos chamar de médiuns, porque são os ostensivos, nos melhorar enquanto seres humanos, para que as nossas reuniões, para que a nossa vida, para que o exercício da nossa mediunidade se dê de uma forma mais serena, mais equilibrada, mais produtiva. Não nos percamos desse conselho. Quando a gente abre esse livro aqui, o livro dos médiuns, que deve ser o livro de cabeceira de todo medianeiro, de todo evocador, lá no capítulo 20, Kardec e os bons espíritos vêm nos falar do aspecto moral envolvido, dizendo, olha, a mediunidade, ela existe. Independe se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa má, mas para exercitá-la, quanto mais moralizado você for, melhor médium você será. E no item 9, estou até conferindo aqui, no item 9 do capítulo 20, há uma frase dos bons espíritos que é lapidar. A melhor mediunidade não é aquela que tem mais atributos, aquela que se expressa de uma forma mais escorreita, mas é o médium que é menos enganado pelos maus espíritos. Então, guardemos isso nas nossas mentes e sigamos em paz. Sigamos fazendo o nosso melhor. Já que a Miriam me deu uma deixa de que eu estou quase fechando aí os meus 10 minutos, eu quero contar uma história ocorrida na nossa Semana Espírita do Norte e Noroeste Fluminense. Porque nós estávamos naquela que é
os trabalhos mediúnicos da Semana Espírita. E todos os médiuns ali querendo que Dr. Bezerra viesse ter conosco. E a gente cantava para Dr. Bezerra, a gente orava para Dr. Bezerra, mas quem veio foi José Grosso, um espírito muito conhecido do movimento espírita. E ele se manifestou dizendo: quem vocês estão esperando? As pessoas não quiseram dizer, ficaram um pouco envergonhadas. Vocês estão esperando Bezerra de Menezes, não é mesmo? Nós estávamos esperando. Bom, quem veio foi o José Grosso, mas eu tenho um recado para deixar para vocês. Bezerra de Menezes agora está numa comunidade, atendendo a crianças carentes, atendendo a pessoas necessitadas. Se vocês querem ser médiuns de Bezerra, moralizem-se, sejam pessoas melhores, saiam da condição de médiuns do gabinete, médiuns que são apenas aqueles burocratas da casa espírita, e passem a agir no bem. Quanto mais moralizados, quanto melhores vocês forem, melhores médiuns e mais sintonia com os bons espíritos vocês vão ter. Eu engoli a seca e pensei, ser médium não é algo para nos trazer qualquer tipo de vaidade, mas é um compromisso com o trabalho. É um compromisso com o bem que nós podemos fazer, é um compromisso de autotransformação, para, em ajudando o nosso próximo, podermos contribuir com a mudança do próprio mundo.